Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, dou por aberto nossos trabalhos. Havendo número regimental para se reunir, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 25ª reunião ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Aliança. E convido o segundo secretário, Valmir José, para fazer parte da primeira secretaria DOC, e o vereador José Francisco de Sales para fazer parte da segunda secretaria DOC. José Sales, segunda secretaria. Solicito do primeiro secretário que proceda com a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 24ª reunião ordinária do terceiro ano ordinário da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança, realizada no dia 1º de setembro de 2015. Presidida pelo vereador Cício Freitas e secretariada pelos vereadores Solange Galdino e José Sales. Às 14h30 do dia 1º de setembro de 2015, no edifício sede da Câmara Municipal da Aliança, a Praça Valfredo Pessoa sem número, nesta cidade de Aliança, estando presentes os vereadores Antônio Marinho, Erivaldo Silva, Gildo Augusto, José Francisco, Zé Novo, José Sales, Solange Galdino, Sinara Lira, Cício Freitas e Zinho Oliveira, constando a existência de quórum para reunir o senhor presidente, em nome de Deus da comunidade, a aliancense declarou aberto os trabalhos da 23ª reunião ordinária. Dando continuidade aos trabalhos, o senhor presidente, na ausência do segundo secretário vereador Valmir José, o presidente convida o vereador José Sales para assumir a segunda secretaria DOC. E solicito da primeira secretária, a vereadora Solange Galdino, que faça a leitura da ata da reunião anterior. Depois de lida, foi posta em discussão. Não havendo quem quisesse discutir, foi posta em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, solicito da primeira secretária que faça a leitura do expediente, o qual constou requerimento de número 009/2015, de autoria do vereador Cício Freitas, requerimento de número 010/2015, de autoria do vereador Cício Freitas. Dando continuidade, o senhor presidente passa o trabalho para o pequeno expediente, facultando o uso da palavra aos inscritos. Não havendo oradores inscritos, passa os trabalhos para o grande expediente. Solicita a palavra a vereadora Zinho Oliveira. Na oportunidade, faz referência à rejeição do requerimento de autoria dos vereadores José Sales, Sinara Lira, que foi rejeitado por esta casa, ouvindo alguns discursos dos vereadores desta casa que nunca houve pedido de esclarecimento junto ao Executivo. Esta casa nunca foi omissa de zelar pelo bem da comunidade, mas hoje a maioria dos vereadores que apoia o prefeito estão sendo omissos. Esta casa já votou em 2002 pedido de esclarecimento da prefeitura. Quem fez a solicitação naquela época foi o vereador Assuero Vasconcelos. Outro requerimento foi feito pelo vereador José Davi, José Sales e Zinho Oliveira em 2003. Também fez um requerimento do vereador Gonzaga, onde foi pedida a folha de pagamento de todas as categorias, reeleição de secretários, entre outras informações, sendo votado por unanimidade. Sempre que teve a crise em Aliança, só falo em crise que o Brasil está enfrentando em outros países. Mas, infelizmente, a maioria dos vereadores desta casa, que apoia o prefeito, deixa ele ter a certeza de que quem manda é ele no município. Um prefeito fazer visitas na casa dos vereadores para pedir, pelo amor de Deus, que não votassem um requerimento dessa natureza, está gravado, foi dito pelo vereador que ele esteve na casa dele. Outro sim, para reverência a uma comerciante da nossa cidade, Celinha da Farmácia, estando em uma situação difícil, o seu nome sendo postado no Face, ocupando um cargo de comissionado na prefeitura, onde outra pessoa está recebendo no seu lugar. Ela conseguiu os outros contra-cheque e prestou uma queixa na delegacia da Aliança. O prefeito tentou tirar ela da delegacia dizendo que queria resolver essa situação. Pedi permissão a ela para trazer esse fato à tribuna. Estou aqui com a relação de outros funcionários. Não posso falar porque não conversei com essas pessoas ainda. Nós queremos as informações sobre folha de pagamento e despesas. Essa audiência pública vai falar de outras coisas, como LDO. O povo está atento à lei. É para todos. Dando continuidade, solicita a palavra a vereadora Sinara Lira. Na oportunidade, faz referência a algumas mortes ocorridas na semana, prestando suas condolências a todas as famílias enlutadas. Faz alusão ao requerimento que solicita as informações ao prefeito do município, sendo a primeira a protocolar as citadas informações. Estava ausente na reunião, mas participou dos pedidos de informações. Nós temos que respeitar o voto do colega.
o posicionamento de cada vereador. Estou justificando a minha posição. Sou e sempre fui oposição. Acho que o governo perdeu uma grande oportunidade de se explicar à classe dos aposentados e pensionistas. É um simples pedido de informação. Na reunião, cheguei até a solicitar que as pessoas fizessem um abaixo-assinado com os RGs, mas no momento preferindo fazer o requerimento. A vereadora Zinha Oliveira provou que em outros governos anteriores também houve pedido de informações. Passou sem nenhum problema. Um governo bem intencionado, ele vai ter prazer em debate assuntos decorrentes, explicando o porquê dessa situação no município. Os atrasos no pagamento dos aposentados do Aliança Prévia, vai querer sentar e buscar soluções junto à população. Sugiro que os pensionistas e aposentados coletem assinaturas de um por um, façam solicitações das informações e protocolo na prefeitura. Se não teve resposta, entrem com uma ação contra a prefeitura e levar ao Ministério Público. Faz um apelo aos colegas vereadores para ver a situação do professor Marcos Paulo a respeito de uma licença remunerada requerida, mas infelizmente foi rejeitada. Ele está pedindo uma licença para terminar uma tese em Assunção. Pede para que reveja esta situação. Outro sim, parabenizar a todos os profissionais de educação física pelo seu dia. Dando continuidade à palavra, o vereador José Salles, na oportunidade, se congratula com os discursos das colegas vereadoras. Diz que haverá tempo para tudo, principalmente que depois dessas denúncias feitas por Célia da farmácia, sendo muito séria. Acredito que os vereadores irão votar no próximo pedido de informações. Faz um apelo ao prefeito e ao setor de finanças para que faça o pagamento dos aposentados todo dia 10 de cada mês. Outro sim, pede ao secretário e o tesoureiro entrar em contato com o gerente do Banco Brasil para o pagamento ser um horário mais cedo. Faz apelo para fazer o campo da Chã de Catolé. Foi uma indicação sua que já foi aprovado nesta casa. Pede aos colegas que entrem em contato com a Secretaria de Saúde para resolver a situação, justamente com os agentes de saúde para fazer as limpezas dos esgotos de Tupaoca. Outra questão, o povo está pedindo ambulância de volta para o distrito de Tupaoca. Estão sofrendo com a falta da ambulância. Solicitam uma parte a vereadora Zinha Oliveira, fala a respeito da falta de ambulância no bairro de Caueiras, bem como em Patinga e em outros distritos. O único que tem ambulância é Chão Desconso, a terra do líder do prefeito. Outro sim, muito estranho é o comportamento do vereador Gildo, que reclamava de tudo e agora parou de reclamar, quando a situação continua do mesmo jeito em Patininga. Dando continuidade, solicita a palavra ao vereador Gildo Augusto. Na oportunidade, faz referência ao pagamento da última parcela aos aposentados. Diz que não se omitiu de votar no requerimento, até porque o prefeito irá fazer audiência. Haja visto que o prefeito enviou o documento comunicando a audiência pública onde irá responder sobre as informações do município. Vai sair números da boca do prefeito no dia 21 de setembro na UEPA. Não seria a aprovação de um requerimento que iria fazer o prefeito pagar os aposentados. Ele pagou porque é um direito dos aposentados. Reconheça a necessidade dos aposentados, como dos efetivos, contratados e todos. Venho prestando serviço à população. Faço só, sem a ajuda de ninguém. A vereadora Zinha disse que eu vinha cobrando muito. Antigamente só tinha a vereadora Sinara como oposição, mas agora os grupos se dividiram. Antes eu falar, mas agora defendo o prefeito. É muito fácil falar. Todos os vereadores se preocupam com os salários de todos de ativos e inativos. Foi falado da falta da ambulância em Patininga. Todos sabem que a ambulância em Patininga é o caso do vereador Gildo, mas vai chegar a ambulância. Nenhum projeto meu saiu do papel, mas creio que vai sair. Espero que essa verba de 2015 chegue em Patininga. Conversei com o gestor do município para fazer a limpeza dos entupimentos dos esgotos em Patininga, mas sabemos que as coisas estão difíceis, mas vão se resolver. Dando continuidade, solicita a palavra ao vereador Antônio Marinho. Na oportunidade, parabenizando as festividades que houve em Macugê, teve a honra de estar com o prefeito, sendo inauguradas várias coisas que estavam perdidas em uma sala de leitura. Nós conseguimos salas de computação, também uma sala da diretoria. Parabenizo a vereadora Sinara pelo discurso de respeitar o direito de todos os vereadores. Aqui não é uma casa de ditadura, onde muitos querem fazer de todo jeito. Os vereadores aqui não é uma casa... Escutei aqui que o ano de 2003 foi aprovado aqui requerimentos com 9 votos a 1. Quero dizer que isso não resolve nada. O que resolve é sentar e conversar. O que resolve é o aposentado chegar lá no dia 10 e o seu salário está lá.
mas está colocando requerimento na Câmara para ser aprovado na força, isso não chega a lugar algum. Jogando o povo contra os vereadores, dando continuidade no expediente, solicita a palavra o vereador José Francisco Zé Novo, na oportunidade de ter escutado o discurso dos que antecederam e parabeniza a vereadora e que o vereador não é obrigado a votar. Não votei no requerimento, não me preocupo. Quero solução e não problema. O contra-cheque quem resolve é o dinheiro. Houve vários desvios no passado e não foi repassado para a Aliança Prévia. Hoje estou satisfeito porque os aposentados receberam os seus atrasados. Quando fizeram esse parcelamento, os vereadores não foram convidados, porque nenhum de nós teria aceitado. Depois foi que vieram para esta casa, para resolver a situação. Outro sim, o problema da ambulância Chã do Esconso foi a única que não deu problema. Ela serve da Macujeito, o palco Patininga. Ela não é só da Chã, é do povo. Serve a qualquer um. Quanto à audiência pública, vamos estar lá para cobrarmos. Estou aqui para defender o povo e não o prefeito. Não estou ganhando nada do prefeito para votar contra ou a favor. Voto com a minha consciência. Todos os projetos que chegaram para beneficiar o povo, todos os vereadores votaram. Não vim aqui oposição. Outro sim é a questão de alguém estar recebendo no nome de menina. Então, quem tem de ser punido é quem recebia o nome dela. Não aceito, é jogar Zé Novo contra os aposentados. Sempre resolvi a situação do povo. Jamais sou contra o povo. Dando continuidade, solicita a palavra o vereador Erivaldo Silva. Na oportunidade, presta votos de pesar à família de Dado pelo falecimento da sua genitora e esposa, do ex-vice-prefeito desta cidade, e a todas as famílias enlutadas. Outro sim, parabeniza uma frase do vereador Salles. Para tudo existe um tempo. Quando temos um objetivo, uma meta traçada, a gente chega lá. Esta casa, com relação a um funcionário público municipal, sempre teve em ação positiva. Existiam projetos que vieram a esta casa e foram devolvidos mesmo. Eu, sendo líder do governo, apoiei. A indicação para efetivar os agentes de Edemias foi desse vereador. Quando houve um impasse entre o Poder Executivo e os professores, nunca me omiti a defender o que era de direito do funcionário público. O piso salarial dos agentes de saúde, eu fui lá e falei com o prefeito. São ações que a gente toma aqui para beneficiar o povo, porque foi para isso que fomos eleitos. A indicação de número 11/2015 foi a primeira iniciativa a favor dos aposentados. Foi do vereador Ivaldo. Foi aprovada pela situação e oposição. Teve uma reunião aqui presidida pela vereadora Zinha Oliveira, que, para não contrariar o regimento interno, entramos em consenso e a reunião foi suspensa para que o presidente da Aliança Prévia desse esclarecimento da conversa que teve com o prefeito. Esta casa não foi omissa, sempre esteve com o funcionário público, sempre teve com o aposentado. Assinamos um documento aqui a favor dos aposentados e não houve resultado algum. Não mudou nada. Pegaram aquele requerimento como se fosse o pedido de redenção dos aposentados, e não é verdade. Aquilo é apenas um pedido de informações. Em seguida, o seu presidente passa os trabalhos para o primeiro secretário, solicita a palavra, disse que escutou atentamente e que nenhum vereador aqui ficou contra funcionários. Comentários sempre vão existir. Gostaria de dizer à população e aos vereadores que foi repassado que a mesa diretora queria impor que o requerimento número 007/2015 fosse aprovado de toda maneira, de forma nenhuma. A vereadora Zinha Oliveira, junto com os demais vereadores, tem um voto livre. Ninguém quis jogar vereador contra a população e aposentados. Muito menos o presidente da Câmara quis fazer isso. Como é de praxe, todo requerimento e toda indicação de todo projeto que chega a esta casa, a mesa diretora. Nunca engavetou sempre estão sendo colocados em votação. O orçamento foi votado, a LDO está sendo aprovado. Quero falar sobre alguns comentários que andam falando na cidade sobre minha pessoa, que eu não posso ser candidato a prefeito. Quero dizer à população aliancense que sou pré-candidato a prefeito. Não tem quem me impeça. Só quem me impede de ser é Deus. Minha família tem história. Vamos à luta. Deixe o povo escolher seu representante. O seu prefeito não se preocupe comigo. Não se preocupe comigo. Se preocupe em resolver os problemas do município. E assumindo os trabalhos, não havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente dá por encerrada o grande expediente. Solicita da primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores Antônio Marinho, Erivaldo Silva,
Gildo Augusto, José Salles, José Francisco, Zé Novo, Solange Galdino, Sinara Lira, Cício Freitas em Oliveira, estando ausentes os vereadores Elias Silva e Valmir José, tendo suas falas justificadas pelo seu presidente. Contando com o número legal para deliberar, o senhor presidente anuncia a ordem do dia. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 008/2015, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre as providências, foi colocado em discussão. Não havendo discussão, foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, o senhor presidente dá por encerrada a mesma e passa os trabalhos para as comunicações parlamentares. Usaram da palavra os vereadores Zinho Oliveira, Zé Novo, Gildo Augusto, Cício Freitas. Não havendo quem quisesse se pronunciar, o senhor presidente dá por encerrado a presente reunião ordinária, marcando a próxima para o dia 8 de setembro do corrente ano. Para constar, eu, a vereadora Solange Galdino, primeira secretária do Poder Legislativo, determinei a levatura da ata da presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será por mim assinado pelo senhor presidente. Lida a ata, presidente. Lida a ata da reunião anterior, coloca a mesma em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Favorável à aprovação, mantém sentados. Contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Declara aberto o pequeno expediente. Solicito do primeiro secretário que proceda com a leitura das matérias. Projeto de lei número 001/2015. Ementa, determina a instalação de banheiros para clientes nas agências bancárias no município e de outras providências. Artigo 1º. Fica estabelecida a obrigatoriedade de banheiros para atendimento aos clientes nas agências e postos de atendimento das instituições bancárias instalados ou que venham se instalar neste município. Deverão ser observadas as normas de acessibilidade previstas na Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, e da Lei Federal número 10.098, de 19 de dezembro de 2000, pertinentes à matéria em tela. Esta lei entrará em vigor 120 dias após sua publicação. Justificativa. É de público conhecimento do tempo que se leva para atendimento numa instituição bancária, seja ela pública ou particular, embora existam normas que regulem tal expediente, mas nem sempre são cumpridas, o que leva o cidadão à necessidade de dispor de instalações sanitárias para atender suas necessidades básicas. Por outro lado, a incontinência urinária é uma disfunção que provoca perda de urina, com certo descontrole do domínio da bexiga. Fato que acomete homens e mulheres de qualquer idade, entretanto, ela é mais presente após os 60 anos, trazendo desconforto, comprometendo o bem-estar físico e mental. Logo podemos imaginar o sofrimento de muitos idosos que vêm às instituições bancárias, entre no final de cada mês e ali permanece por tempo ilimitado, sem que tenha um atendimento num tempo razoável. Somem-se a isso as senhoras grávidas e os que fazem uso contínuo de medicamentos para controle de pressão arterial, fatos que levam constantemente à utilização de banheiros sanitários. Face ao exposto, conto com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação do presente projeto de lei, até por uma questão de conforto e bem-estar social. Câmara Municipal da Aliança, 8 de agosto de 2015, Erivaldo Silva, vereador. Requerimento número 012/2015. Requeiro à mesa, depois de ouvido o plenário, cumpridas as formalidades regimentais, o voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria José de Albuquerque Souza, conhecida por Maria Campina, esposa do ex-vereador, ocorrido no dia 27 de agosto de 2015, no Hospital dos Servidores de Pernambuco, na cidade do Recife. Da decisão desta casa, desse ciência à família enlutada, através de seu filho Edinaldo Albuquerque de Souza, dado. Justificativa. Mulher de costumes e vida simples, humilde, honesta, serena, dedicada à família, casada com o seu Campina, como era conhecido, partiu deixando grandes recordações entre seus familiares e amigos. Como esposa, exemplo de companheirismo e deixa imensa saudade na sociedade, vizinhos, amigos e familiares. Ante o exposto, peço a aprovação unânime dessa propositura aos nobres pares. Sala das Sessões da Câmara Municipal da Aliança, 1 de setembro de 2015, Cício Freitas, vereador, presidente. Requerimento número 011/2015. Requer à mesa, depois de ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais,
que seja consignado na ata da reunião ordinária deste Poder Legislativo Municipal o voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Severino de Barros, falecido dia 7 de agosto em sua residência na cidade do Recife, Pernambuco. Da decisão desta Casa, de ciência, família lutada, através de seu filho, João Batista Carvalho de Barros, funcionário dessa Casa Legislativa. Justificativa. Assim como de pó viemos, assim é que para ele retornaremos. Essa citação bíblica retrata muito bem a realidade da vida do ser humano. Que sentido tem a vida, para que vivemos, para onde iremos. Porém, uma coisa é certa, um dia todos nós partiremos como aconteceu no dia 7 de agosto, partiu para a eternidade. O senhor Zé de Barros, como era conhecido, deixou-nos momentaneamente, impregnando em nossa memória boas lembranças, muitas saudades e um misto de tristeza e alegria. Um homem pobre, cheio de bondade, solidário, grandeza humana, amor fraternal e outros adjetivos semelhantes, sendo exemplo de esposo, pai, sogro, tio, avô e amigo de todos que eu admirava. Resta-nos tão somente o reconhecimento do que a sua vida deixou de bom. E isto o faz merecedor de receber esta homenagem dessa Casa Legislativa. Sala das Sessões da Câmara Municipal da Aliança, 8 de setembro de 2015. Cícero Freire, vereador, presidente. Lida a matéria, presidente. Encerrada a leitura do expediente, faculto a palavra, tendo os senhores vereadores 5 minutos do pequeno expediente. Não havendo quem queira se pronunciar no pequeno expediente, declaro aberto o grande expediente, faculto o uso da palavra, tendo os senhores vereadores 15 minutos para se pronunciarem. Com a palavra, a vereadora Zinha Oliveira. Senhor presidente, cumprimento a mesa em nome de Vossa Excelência, o primeiro e segundo secretário, senhores vereadores, povo da Aliança que nos honra com vossa presença nas tardes ordinárias de sessão nesta casa, aos ouvintes da Rádio Aliança FM, na pessoa de nosso amigo Aloísio, professora Ana Paula, que muito nos honra, toda semana nos acompanha, professora. A todos aliancenses, boa tarde. Eu vou iniciar minhas palavras. Nosso amigo Dário, me desculpe, mas Vossa Excelência, como se ausentou um pouco das nossas sessões, mas é a segunda sessão que Vossa Excelência se faz presente e volte mais vezes à nossa Casa Legislativa, que é a Casa do Povo. Eu gostaria de fazer menção em relação ao dia de ontem, dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. E nós, vereadores, como brasileiros, como pessoas que estamos para defender a nossa pátria, estivemos ontem um ato público na Prefeitura Municipal, em frente à Prefeitura, para os hasteamentos das bandeiras e também aqui na Casa Legislativa. Muito bem. O que me entristeceu, na verdade, foi simplesmente o fato de que o prefeito do município estava presente com a sua esposa, secretária e familiares, e diante da situação que assola o nosso município, eu falo nosso município porque no requerimento, no ofício que o prefeito mandou a esta casa, dizendo que por questões que assolava o país, não haveria desfile cívico, e eu já naquele momento já contestava, dizia que assolava o nosso município, porque as cidades vizinhas, a nossa, realizaram seus desfiles cívicos ontem, dia 7 de setembro. E naquele momento, eu não acho nada interessante, sinceramente, eu não concordo, mas houve pessoas atirando pedras de palavras ao excelentíssimo senhor prefeito, e naquele momento, eu, sinceramente, eu fiquei triste. Podem ter certeza, não achei bonito, não compartilho
mas tive o sentimento de que ali é realmente o sentimento de muitas pessoas em nossa cidade. É o que eu tenho dito aqui nesta tribuna. O sentimento da população é o sentimento que assola os nossos munícipes. É de tristeza. E o rapaz reclamava exatamente da falta do desfile cívico, da falta do compromisso, da falta de vivenciar as nossas tradições. Nazaré ontem, a cidade de Nazaré da Mata, a cidade de Tracunhaém, fizeram um belíssimo desfile ontem, onde nas ruas se fazia presente as culturas populares, maracatus, coco de roda, cavalo marinho. Nós temos que mostrar a nossa riqueza, a nossa cultura. E a Aliança é rico de cultura. A Aliança é consagrada, o berço do maracatu rural. E, numa demonstração rica que nós temos, a Aliança poderia ter realizado seu desfile cívico e mostrando a nossa cultura popular ao povo da Aliança. Eu me recordo muito bem que o nosso poeta Marcos Accioli, em sua linda poesia, que ele é que nasceu aqui no Engenho Laureano, um estrofezinho diz o seguinte: o silêncio em teus muros, ó cidade, mas na hora em que a pátria é a verdade, os teus lábios se rompem contra a voz, guardado no peito é mais feroz, e lutar pelo nome liberdade. É o que Marcos Accioli escreveu lá atrás. É o que nosso município hoje, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, povo de Aliança que estão me ouvindo neste momento. A Aliança está precisando de liberdade, desta liberdade. O silêncio não irá resolver. Muros. O poeta é muito claro quando diz que na hora em que a pátria é a verdade, e esta verdade que a Aliança está precisando, não adianta ficar nos muros, não adianta silenciar, adianta falar exatamente a verdade ao povo de nossa cidade. Este é o momento que os aliancenses precisam refletir. Não adianta dizer que não há condições, que tudo acontece nas maiores cidades, como eu ouvi do líder do governo dizer na última reunião passada, quando eu vi esta tribuna e falava da funcionária fantasma, que alguém recebe por outro. E o líder do governo diz na tribuna, isso é normal, isso acontece nas cidades. Copiar o absurdo do absurdo. Copiar a corrupção. Copia o que é de melhor. Eu gostaria que ele estivesse aqui. Dizer, líder do governo, senhor, na condição de líder, de exemplo ao nosso gestor. Diga para ele que não é interessante trazer para a nossa cidade uma cidade que nasceu da união de 3 irmãos e dizer aos aliancenses que isto acontece, que isto é normal. Corrupção. Isso não existe. Traga para a nossa cidade o que for de bom, o que for de construtivo, o que a gente possa deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. Não trazer o que é de mal, o que é ruim para o nosso município. E é isto a resposta que o líder do governo diz na tribuna nesta casa.
Diz também que não resolve. Requerimento não resolve. Não adianta discurso, não adianta reivindicar, adianta sentar e conversar. Sentamos na sala dos vereadores, com todos os vereadores que estiveram presentes, e foi descumprido tudo que foi combinado dentro da sala dos vereadores. Então, eu percebi que também não adianta conversar. Adianta sim ter consciência. Adianta sim analisar a situação que assola o nosso município. Dizer que se entra 600 mil reais para pagar 800 mil, falta 200 mil reais, como resolver? É muito simples. É contenção de despesa. É honrar com as prioridades. Quais são as prioridades? Pagar o funcionário em dia. Prioridade. Saúde é prioridade. Não porque a cidade de Nazaré da Mata, de Goiânia, de Timbaúba também não tem médico, não. Não tem ambulância. Poxa, estamos em aliança. Estamos tentando resolver os problemas que a gestão anterior nos deixou. Não fazer com que a situação piore. Eu lembro em 2008, no dia 13 de maio de 2008, o antigo gestor dizia que a aliança naquele momento se libertava. Os escravos se libertavam. Mas eu tenho certeza que não. A aliança, a cada momento que se passou, desde o dia 13 de maio de 2008 para cá, é que a escravidão continuou. E hoje, sem uma dúvida, a aliança está numa situação completamente desconfortável, desfavorável. Por isso que eu falo, é um momento para refletir. A Aliança é uma cidade rica na sua cultura, na sua riqueza. A Aliança teve grandes pessoas que construíram suas histórias aqui em nossa cidade. Como eu citei, o poeta Marcos Acioli, o mestre Salustiano, o mestre Batista, sem contar, eu estou falando de cultura, sem contar com outras pessoas, que se eu for citar, vou passar a tarde inteira citando nomes de pessoas que criaram suas histórias, contribuíram para o desenvolvimento, o engrandecimento de nossa cidade. Eu vou citar alguns nomes, me perdoem, outras e outros, que eu irei esquecer. Valfredo Pessoa de Melo foi prefeito de nossa cidade. Seu Luiz Bodeiro, me perdoe a família, as filhas de seu Luiz Bodeiro, que também rico na cultura popular. Vou citar nomes também de um ex-prefeito de nossa cidade, Valfredo Pessoa de Melo. Carlos José de Almeida Freitas. João Hilário Pereira de Lira, que foi vereador desta casa também. O padre Monsenhor Marinho de Upatininga. O padre Edson, que hoje está fazendo um grande trabalho em nossa cidade. Sem contar com outros e outros nomes. Mas eu não poderia esquecer de falar de umas mulheres que se destacaram em nossa cidade. Dona Leda, grande colaboradora das pastorais de associações. Professora Helena Mota. A vereadora Ana Freitas, uma eterna vereadora. A professora Joaquina Lira. E vou citar só esses nomes, porque eu tenho certeza que não vou lembrar de todas. As mulheres que deram sua contribuição de nossa cidade e que a aliança se orgulham desses nomes que citei, homens e mulheres e de outros e outros e outros. E nós hoje, como parlamentar,
como defensor do povo de Aliança, nós não podemos baixar as nossas cabeças e deixar que uma gestão desastrosa, uma gestão que não tem compromisso, não podemos baixar nossas cabeças e deixar que a Aliança se afogue num mar de irresponsabilidade. Não é interessante vir a esta tribuna e dizer que o país está vivendo momentos difíceis. Todo brasileiro sabe. Mas nós sabemos também que há vários e vários gestores que estão se adequando a essas dificuldades e dando prioridade aos seus municípios. Eles não estão preocupados com a eleição do próximo ano, não. Eles estão preocupados em administrar, vereador José Salles, a sua cidade e deixar um legado, deixar um marco, como essas pessoas deixaram. De lá no futuro, alguém dizer, senhor fulano de tal, passou e construiu sua história. Passou por Aliança e deixou um legado. Passou por Aliança e construiu histórias. É essa história que a Aliança vai vivenciar sexta-feira, no dia 11 de setembro, que completará 87 anos de emancipação política. 87 anos de emancipação política. A Aliança precisa, no futuro bem próximo, se orgulhar de suas raízes, se orgulhar dos seus munícipes, orgulhar dos seus gestores, se orgulhar das pessoas que têm a coragem de enfrentar as dificuldades, as dificuldades que o país está enfrentando, que o Estado e também que o nosso município também está enfrentando. Eu gostaria apenas, eu não sei, senhor presidente, se eu tenho muito tempo ainda, mas eu gostaria de dizer, na condição de aliancense, de filha de aliança, de mulher que está dando a sua contribuição no parlamento municipal. Eu gostaria apenas de dizer aos meus colegas vereadores que fazem assento a esta casa e principalmente aos que dão sustentação ao governo, aos que são da base do governo, pelo amor de Deus, não vamos aqui da demonstração de fraqueza. Não vamos, nunca mais, rejeitar um requerimento onde só vem a enriquecer o parlamento municipal com as informações precisas. Porque não é interessante que esta casa não deixe sua marca, que os vereadores, nessa legislação, que irá terminar em 31 de dezembro de 2016, que o povo de Aliança não se orgulhe dos seus representantes, dos seus legítimos representantes. O executivo faz sua parte, mas nós também temos que ter o compromisso e a responsabilidade de fazer nossa parte também. Não vamos abandonar o povo de Aliança. Não vamos dizer, não adianta, o dinheiro não dá para pagar. Não adianta não, vai ter que dar sim, porque nós sabemos que a Aliança está com a folha de pagamento de comissionados que não sabe onde é a sua secretaria, não sabe onde está lotado e recebendo integralmente todo mês seu dinheiro de R$2.000, R$1.700, R$1.500, são muitos, e hoje eu tenho como provar. Antes eu não tinha, mas hoje eu tenho. E quem está nos fornecendo não é a administração pública, é o próprio tribunal. Nós temos como provar. Na hora exata nós vamos provar o porquê que o dinheiro do povo de Aliança não dá para pagar as pessoas que estão trabalhando, senhor presidente, senhores vereadores e os inativos da nossa cidade. Não porque os que passaram não recolheram, não repassaram,
não importa o que aconteceu lá atrás. Lembro muito bem, quando fomos às ruas, dizia ao povo de Aliança que íamos fazer o diferencial, que o funcionário ia receber em dia, que os aposentados, pensionistas, iam receber em dia, porque nós sabemos que há como fazer. Nós sabemos que há condições de fazer. Isso não é conversa de carochinha, não. Isso é real. Há como se fazer quando se coloca a situação do município. Quando se pensa no comerciante. Vereadora, quando se pensa... Vou lhe informar que se completou os 15 minutos. Vossa Excelência tem 2 minutos para completar seu discurso. Eu lhe agradeço, senhor presidente, e vou concluir nos 2 minutos. Que há condições, sim, quando se quer, se faz. Uma mãe com 10 filhos em casa. O que o esposo ganha mal dá para o sustento do final do mês. Mas ela sabiamente, porque a mulher sábia, ela começa a contabilizar, começa a dividir, e no final do mês, nenhum dos seus filhos passa fome. Não falta o dinheiro de comprar a alimentação dos seus filhos, porque há planejamento e há compromisso com a sua casa. O dono de casa sai de manhã para ganhar o pão de cada dia, e quando chega em casa está lá a fubinha dividida com todos os outros filhos, ou 10. Isso sim é grandeza. Isso chama-se fortaleza. Isso chama-se compromisso. Chama-se responsabilidade. E esse compromisso, essa responsabilidade, o nosso gestor atual não está tendo com o nosso município. Eu agradeço, senhor presidente, e quero deixar para os meus irmãos aliancenses, dia 11 de setembro, que Deus abençoe a todos os aliancenses, que possamos vivenciar o aniversário de nossa cidade, com alegria por estarmos aqui, e saber que podemos construir, mas com a grande tristeza de Aliança não ter direito de vivenciar as alegrias de 7 de setembro, dia da independência, e 11 de setembro, 87 anos de emancipação política de nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente, senhores e senhoras que estão nos ouvindo. Continua aberto ainda o grande expediente, tendo senhores vereadores 15 minutos para se pronunciar. Com a palavra, vereador Erivaldo Silva. Senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários desta casa, pessoal que se encontra aqui na plateia nos prestigiando, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de antemão parabenizar a paróquia pela abertura que foi feita ontem da festa, saindo a procissão da casa do professor Toninho. Fica a cada dia registrado o trabalho do nosso pároco, o padre Edson. Cada vez mais ele dá um destaque à nossa paróquia, e eu parabenizo aqui de pronto, bem como a professor Toninho, a professora Vera Mitz e a sua família. Como foi lido aqui hoje pelo primeiro secretário nesta casa, projeto de lei número 01/2015, da minha autoria, eu gostaria de trazer a conhecimento público, bem como levar mais detalhadamente ao conhecimento dos nobres colegas vereadores, que trata da instalação de banheiros sanitários nas instituições bancárias. A gente sabe que, por lei, existe ou deve existir um tempo de atendimento
para que o cliente, o cidadão, seja atendido nas instituições bancárias. Infelizmente, isso nem sempre acontece. Além de não acontecer, em vários momentos, você chega à agência, à instituição bancária, e quando vai no terminal diz que não tem dinheiro. Aguarde que daqui a pouco os caixas serão abastecidos. E você fica ali esperando esse abastecimento, às vezes até um carro forte que não vem. Isso acontece não é somente aqui no Banco do Brasil, como acontece no Bradesco, enfim, todos que servem ao nossos munícipes. Então, diante deste fato, e diante das circunstâncias que os idosos têm quando do pagamento do final do mês, é preciso que as agências, que os postos de atendimento disponibilizem banheiros para esse pessoal. Porque não somente beneficiaria a essas pessoas idosas, como também aquelas pessoas que tomam medicamentos contínuo para pressão, aquelas senhoras grávidas, as crianças que estão ali. Então é de bom alvitre, de bom interesse que isso seja visto com bons olhos, até pelo fato de ser uma questão de saúde. Eu fico analisando o que certamente muitas pessoas também já analisaram. Os lucros que têm os bancos. A gente sabe que o país vive num período de recessão econômica. A gente sabe que a gente vive num país de dificuldades. Mas não existe dificuldade para os bancos. Seja ele particular ou seja ele banco público. Então, nada mais justo também de dar um pouco de conforto àqueles que ali frequentam. Aqueles que necessariamente precisam de um banheiro para atender às necessidades básicas que não se pode evitar. Então, eu peço aos nobres pares que avaliem isso quando em votação. É bem verdade que não é hoje, passará pela comissão, mas eu estou esclarecendo aqui que inclusive, aqui no artigo 2º, eu peço para que sejam observadas as normas de acessibilidade. Ou seja, que sejam próprios para as pessoas com deficiência, que sejam próprios para o cadeirante, que sejam próprios para aqueles que não têm a sua locomoção plena. Porque é realmente uma questão de justiça e bem-estar. Muito obrigado. Continua ainda aberto o grande expediente, ter os senhores vereadores 15 minutos para se pronunciar. Com a palavra, vereador José Francisco Antônio Marinho. Antônio Marinho. Senhor presidente, primeiro secretário ad hoc, vereador Valmir, segundo secretário, vereador Salles, meus nobres pares vereadores, vereadora que também é presente, todos vocês também que acompanham nossos trabalhos, o meu amigo Dário Veiga, que está aqui de volta, presente também, a Luísio, Bio do sindicato, todos que estão na plateia, muito obrigado por ter vindo para acompanhar nossos trabalhos. Eu também quero começar também parabenizando os trabalhos do paróquio Padre Edson, que vem fazendo um grande trabalho no nosso município, onde sábado teve uma grande festa no Engenho Poço, na capela Nossa Senhora do Carmo. Ele estava lá presente também, onde o presidente da casa também estava presente, eu também estava presente, e demais pessoas que
estavam presentes num ato de festividade que não é fácil de fazer naquela localidade, onde o padre, o presidente e eu se destaca ao Engenho Poço, saindo de lá à tarde, mas quem anda com Deus nunca anda com medo. Eu quero também falar sobre o discurso da vereadora, quando Vossa Excelência fala do requerimento. Muito bem, vereadora, eu estou de acordo com a senhora, mas a semana passada, quando nós votamos aqui, na quarta-feira, posso até falar depois da reunião, não foi isso que estava nas páginas do Facebook. O que estava nas páginas era a foto de 5 vereadores que votou contra os aposentados. Está lá, não sei se está lá ainda. Você teve acesso, vereador Erivaldo? Então, naquele momento, não tinha nada a ver o requerimento com os aposentados. Nós não votamos contra os aposentados. Nós votamos contra um requerimento. Foi isso que aconteceu. Eu vim à tribuna hoje só para esclarecer, só isso, porque nós, quando vimos a imagem da gente, pessoas querem denegrir, a gente tem que se defender. Outra coisa também, que está nas páginas do Face, quem tiver acesso às redes sociais, também vê pessoas que querem entrar na vida pública, querem aparecer, e até criticando de vereadores, porque não fez um desfile no seu distrito. Eu acho que isso é uma coisa que não existe. Um vereador passar a fazer desfile no distrito. Tanto eu, como o vereador Gildo, Zé Novo, e outros também, vereador Salles, Valmir, você também, Vossa Excelência vereadorazinha, se destacar a fazer um desfile. Como é que uma pessoa sai nas redes sociais para colocar umas besteiras dessas, só tentando denegrir a imagem do vereador? Mas é assim mesmo, quem entra na vida pública é assim mesmo. Sempre é. Uns criticam e outros valorizam. É só essas minhas palavras hoje, senhor presidente. Muito obrigado. O senhor permite que eu, dentro do que o senhor falou, porque o senhor falou, citou meu nome, eu gostaria apenas de dizer o seguinte. Pois não, vereadora? O requerimento que foi rejeitado pela maioria dos vereadores nesta casa, o requerimento, pedido de informações que o requerimento continha o seguinte, era falando dos aposentados, pedindo a folha nominal de funcionário efetivo e inativos, comissionados, inativos não, efetivos, comissionado e contratado, e também quando se tratava da questão dos recibos e pagamentos da ambulância e da saúde. Eu simplesmente sou uma das que participei do requerimento junto com o vereador Salles e a vereadora Sinara, e foi colocado em pauta, mas a questão das publicações, as questões dos Facebooks não tem nada a ver com esta casa e muito menos com os vereadores que fizeram o requerimento. Isso é importante que se esclareça. Por quê? Eu não tenho nenhum interesse de vender imagem falsa de nenhum senhores vereadores, porque o que eu tenho para falar, eu falo na tribuna, em uma rádio local, seja onde for. Não tenho nada a ver com isso. E Vossa Excelência muito bem se colocou aqui. E vocês que se sentem prejudicados pelas redes sociais, têm todo o direito de se defender. Eu só quero dizer o seguinte, que o que eu falo aqui na tribuna e falo em qualquer outro local, independente de redes sociais. E a questão de realização de desfile, quem realiza desfile é a Secretaria Municipal de Educação, juntamente com as escolas municipais. Casa Legislativa e vereadores não realizam desfiles
Eu tenho certeza que todos os munícipes têm consciência disso. O nosso trabalho é este daqui, de reivindicar, trazer requerimentos, reivindicações, indicações para esta casa e votar os projetos que é de interesse do município. Muito obrigado, senhor vereador, pela parte concedida. E muito também pelo contrário, vereadora, que desde o começo da gestão, nenhum vereador aqui foi contra ao aposentado. Desde o começo, que nós vimos cobrando sobre os pagamentos, o atraso, dia 5, dia 10, dia 30. E cabe a esse pessoal fazer essas coisas de baixaria no Facebook. Eu acho que isso é baixaria, porque não tem nada a ver. Toda a vida nós valorizamos o aposentado, é prioridade. Todo mundo aqui, escuta aqui, sabe que nós sempre está em cima do prefeito por conta do aposentado. E o efetivo também. Não só o aposentado. Que o efetivo também precisa dos seus salários para pagar suas dívidas. Então, senhor presidente, eu agradeço e muito obrigado. Com a palavra, vereador José Francisco de Sales. Senhor presidente, primeiro secretário vereador Valmir, meus colegas vereadores, minha colega vereadora, todo o povo aqui presente, amigo da NASA, FM, e também o Aloysio está aqui conosco. É um prazer todos aqui presentes, mas quanto a casa está cheia, é melhor ainda. E os ouvintes da Aliança FM. Eu escutei atentamente o discurso do senhor vereador e da senhora vereadora, aonde eu quero compartilhar, congratular, parabenizar também o discurso da colega vereadora Zinha Oliveira, como ela bem falou a respeito do dia 7 de setembro, por nossa cidade não ter feito o desfile nem nos distritos. Vossa Excelência está de parabéns pelo discurso feito nesta tarde de hoje. Eu quero apenas congratular e endossar mais ainda o discurso de Vossa Excelência, como do meu amigo Antônio também. Na realidade, eu acho que foi uma falta de interesse e de incentivo, porque, inclusive, meu amigo de Macugê, como ele bem falou, e que ele não ia aqui dizer que não fosse a verdade, que a escola, tinha várias escolas já se preparando, antes até daquele ofício. Antes do ofício já tinha escolas se preparando, inclusive a de Macugê estava pronta para desfilar. Inclusive a banda. Então, essas bandas tocaram o ano passado, gente. Farda nova o ano passado. Então faltou apenas uma força de vontade para comemorar o dia da independência do nosso país, aonde ia deixar todos os munícipes alegres, os pequenos e médios e grandes comerciantes iam vender, o dinheiro ia correr dentro do município e dos distritos. A loja, por menor que for, mas ia vender. Povo, até quem vende pipoca, ia vender. Todas as barracas, o comércio ia se movimentar, não só na cidade, como nos distritos, porque sempre houve distrito, houve desfile, sim. Começando no dia 1 de setembro por Caueiras. E a gente vê no semblante do povo de Aliança, no povo do distrito, nos munícipes, ficaram tristes, mas triste mesmo, porque não houve esse desfile. Não podemos dizer que é a crise. Não podemos dizer, porque se o município ia arcar apenas com os ônibus que vão buscar as bandas nos distritos, gente, e um pequeno lanche
lanche que se dá às bandas, que é apenas, às vezes é cachorro quente, às vezes é sanduíche, com um copo de refrigerante. Porque as escolas sempre se movimentam, inclusive a de Macugê e outras se movimentaram e se movimentam. Porque eu me lembro muito bem, em gestões passadas, quando a professora Luci Borba era secretária de educação na época, e houve esse comentário, numa certa crisezinha, que talvez não fosse ter desfile. E ela saiu de escola em escola, conversando com os diretores, com os professores. E foi um dos melhores desfiles nesse ano. Basta ter força de vontade e querer ser patriotismo, ter esforço. Mas para isso tem que vir o incentivo direto do Poder Executivo. Foi justamente quando chegou esse ofício, deixou todo mundo em silêncio. Como também agora no dia 11, a emancipação política do nosso município, não tem nada em nossa cidade. É lamentável, é triste para nós. Porque será que a crise só é em aliança, gente? Nós vemos aí as cidades, todas as cidades fazendo seus desfiles e muito bonito. As menores cidades do estado da Paraíba, pequena, fraca mesmo. Podemos até dizer cidades pobres, fizeram uns belíssimos desfiles. Porque a nossa cidade não fez. É lamentável. Não só os aliancenses estão lamentando, como os vizinhos das nossas cidades comentam, estão criticando, e com razão. Até as bandas, quando vêm de outras cidades, gente, os ônibus da prefeitura de lá é quem mandam para cá. Vem com os ônibus das suas prefeituras. Até de Caporão, de cidades vizinhas do estado da Paraíba, vinha para cá. De Nazaré da Mata, de Carpina, Taquanhé. Os ônibus vêm. Apenas era o lanche da banda. Porque a despesa maior quem faz são os pais dos alunos. Aquelas apresentações são despesas feitas pelos pais dos alunos do nosso município. Como todo mundo sabe. E como os lojistas também sabem, e nos anos que tem, as lojas vendem muito botões, linha, tecidos. Às vezes vão comprar até fora quando na cidade não tem. Mas são os pais que gastam, se esforçam. Quando seus filhos são escalados para sair em apresentações. As professoras sabem muito bem disso. Às vezes até as professoras também gastam, têm seus incentivos, suas garras. Colaboram bastante, mas infelizmente não houve. E é lamentável para o nosso município. Bem falou a vereadora quando disse a respeito de resgatar, de apresentar a riqueza do nosso município. Como citou, o nosso município é rico culturalmente. Não é só Nazaré da Mata, não. Nem é só Tracuê, não. A Aliança é rica, sim, em cultura. Vários filhos de Aliança foram elogiados. Mas, infelizmente, isso aconteceu. Eu espero que no próximo ano não irá acontecer. O povo de Aliança passar por que passou este ano. E eu quero também falar a respeito do meu distrito, como eu sempre tenho falado. Falei em discurso anterior, mas teve coisa que ainda não falei e vou apenas falar algumas delas. É lamentável um distrito como Tupaoca, que toda a vida teve uma ambulância para o povo. E já faz 9 meses que lá não tem ambulância. É lamentável, gente. A terra do nosso prefeito e está desse jeito, sem ambulância. Aonde eu faço do que faço, o povo sabe, não é preciso eu dizer.
mas muitos deles, às vezes, estão alugando o carro sem ter condições, porque não é fácil. E por melhor dizer, não é só Tupaoca agora que está sofrendo por ambulância. O Patininga, por muito mais tempo que não tem ambulância. Está aí o meu amigo Gildo para comprovar. Caueiras, era difícil chegar a ambulância em Caueiras e até agora está lá zero sem ambulância. Até o distrito de Macugê também não tem mais ambulância. Isso é de doer na alma, gente, porque na época, em governos passados, sempre tinha ambulância nos distritos. Às vezes se quebrava, passava uma semana, 15 dias, mas a ambulância voltava. E agora desapareceu mesmo. Distrito que faz 2 anos que não tem, distrito que faz 2 anos e meio, e distrito que faz 9 meses que não tem ambulância. Isto é de doer, porque sabemos que pouca a crise que assola, mas a crise para o SUS não. Eu digo e provo. Desde que for prestado conta, o dinheiro do SUS não baixou aquela tabela não, dos valores, dos procedimentos feitos nas maternidades, nos hospitais não. Desde que mande a produção, o dinheiro vem igual e normal como vinha no ano atrasado, no ano passado, em todos os anos anteriores. Vem pela tabela os valores. Quantos curativos foram feitos? Vem o valor. Quantas cirurgias foram feitas? Vem o valor daquela cirurgia. Todos os procedimentos internamente, tudo. E parto é que é dinheiro. O parto é que entra dinheiro. É como eu digo e sempre tenho dito. O comércio, mais quanto maior, mais quanto tem mercadoria, mais vende, mais apura. O hospital, mais quanto dá condições de atender o povo, mais dinheiro entra para os hospitais. Assim tem hospital que está se mantendo, que a gente chega lá, funciona tudo normal. É crise, mas está funcionando normal. Só de vigia e de guarda, às vezes a gente vê 8, 10, tudo de paletó e mais gravata. E é pelo SUS. Tem crise? Tem. Mas quanto ao dinheiro que vem pelos procedimentos, ao dedinho. Dinheiro vem normal. E por que é que o nosso município está assim? Aonde, por exemplo, o raio-x não é de graça não. Tirou o raio-x, o SUS, depois que manda a produção, tanto o raio-x foi tirado, vem o dinheiro do SUS. E hoje, pelo que a gente sabe, é que o nosso raio-x está fechado, está parado. Isso é lamentável, gente. Outro dia eu disse aqui que a secretária de saúde do nosso município, para mim, alguém pode dizer que não, mas eu estou achando muito pior do que a secretária anterior, apesar dos defeitos que todo mundo tem defeito. Pelo menos em Tupaoca tinha ambulância no mandato dela. E o Patininga, no mandato dela, ainda chegava as ambulâncias às vezes. Vereador José Salles, Vossa Excelência me concede 1 minuto. 1 minuto, quanto tem, senhor presidente? 1 minuto. Só? Eu cedo só 1 minuto a Vossa Excelência, eu quero 2 pelo menos. Eu agradeço, vereador José Salles. Dentro do discurso de Vossa Excelência, eu gostaria de lembrar que o requerimento que foi rejeitado por esta casa, um dos itens que a gente pedia era o seguinte: contrato de locação das ambulâncias, notas fiscais de todos os pagamentos efetuados à referida locadora e contrato de fornecedores de medicamentos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos. Eu estou falando isso justamente para que
as pessoas tenham noção de que este requerimento, ele não vinha resolver, mas vinha esclarecer a população a falta de ambulância nos distritos, a falta de medicamentos nos postos de saúde e o que o vereador Salles acabou de falar. Quanto mais atendimento no hospital, mais dinheiro vem para o município. Então, essa casa precisa saber, a população, se está havendo atendimento, porque se há atendimento, há dinheiro do SUS. E para onde está sendo destinado esses valores? Mas esta casa, neste momento, não tem como mostrar à população porque o requerimento foi rejeitado. Então, são essas coisas que a gente precisa ter consciência e noção da necessidade dos esclarecimentos. Muito obrigado, senhor vereador, pelo minuto que Vossa Excelência me concedeu. Então, continuando, outra coisa também, que é de doer na alma, é a van, gente. Tanto falado aqui. Aquela van nova. A van nova está se acabando no ferrugem. E nós, outro discurso que eu fiz aqui, eu culpei a casa um pouco, porque nós temos que se manifestar a respeito desta van, porque essa van nem é de Sisto, nem é minha, nem é dos meus colegas vereadores, nem é da vereadorazinha, nem a van não é do prefeito, é do povo de Aliança. A van é nova. E tá lá, parece ser velha já, acabada. É lamentável, gente. Ô, vereador Salles, é lamentável. Só aproveitando o Vossa Excelência está falando, enviamos o ofício, viu, naquele dia para a secretária de saúde, sobre a questão da van não, da ambulância, né, que é Ducato, e até hoje não chegou nenhuma resposta, não. E quanto ao que Vossa Excelência, vereadora, sempre fala a respeito deste requerimento, desta indicação, o pedido de informação, mas eu acredito que pelos fatos que estão aparecendo, até sem aprovação do requerimento, como todos nós sabemos, inclusive Vossa Excelência já tem prova, e agora cada dia sai uma lista de pessoas, e temos já contra-cheque em mãos, eu acredito que breve nós vamos sim aprovar por unanimidade. Porque dependendo do clima, chegando cada vez mais a grande necessidade de se aprovar este grande pedido de informação que é importante para todos os munícipes. E muito obrigado, senhor presidente. Continua aberto ainda o grande expediente, tendo senhores vereadores 15 minutos para se pronunciar. Passo os trabalhos para o vereador Valmir José e peço a palavra. Assumindo o trabalho, passo a palavra para o presidente da casa, o vereador Sisto Freitas. Senhor presidente em exercício, vereador Valmir, segundo secretário, vereador José Francisco de Salles, senhora vereadora, senhores vereadores, população aliançense presente, boa tarde a todos. Na tarde de hoje, quero em primeiro lugar agradecer aos funcionários da casa, agradecer também aos vereadores que aqui estavam e fomos para o hasteamento da bandeira na Prefeitura Municipal de Aliança, onde cumprimos nosso papel institucional, né, independente de cor partidária, mas se tratava do dia em comemoração da independência do Brasil. Então, nesse momento, devemos esquecer questão de partidos, questão de políticas, e sim comemorar a independência do Brasil. Como no dia 11 também de setembro, iremos também, e está aqui já feito o convite novamente para todos os vereadores e todos os funcionários, onde será comemorado também o aniversário da cidade. E é com muita
tristeza, né, que apesar do hasteamento da bandeira, mas com muita tristeza, que quando a gente sai do hasteamento, era de costume ter os desfiles cívicos, mas infelizmente, por conta da atual gestão que não ter se programado devidamente, não houve. Mas vamos fazer nosso papel institucional. Quero também aproveitar aqui o gancho do vereador Totonho, onde sábado à noite participamos da procissão do Engenho Poço, onde tive o prazer de conhecer a capela que o padre Edson conseguiu construir naquela localidade. Como ele mesmo disse lá na missa, que não faz vergonha a nenhuma capela de nenhum lugar. Parabenizar também toda a igreja, parabenizar também a comunidade do Engenho Poço, que tem a honra de ter o padre Edson como pároco daquela localidade. Não entendo até hoje também porque Macugê não faz parte da diocese, eu acho, de Nazaré, de Ferreiros, e não tem o padre Edson à frente ali daquela igreja, né? Mas isso aí são coisas da igreja, não vamos discutir. Outro sim é que, com relação novamente à questão do desfiles, eu participei de um desfile em Caueiras e vi quanto aquele povo de Caueiras é um povo caloroso, onde foi feito lá um simples encontro de bandas e fanfarras, que, ao meu ver, não houve uma despesa excessiva e que realmente teve uma demonstração que o governo municipal tinha condições de realizar de menor porte o desfile, mas tinha. Porque o aliancense, o caueirense, né, o povo de Upatininga, enfim, de todas as localidades, realmente fica esperando, vereadores e vereadoras e vereadora, o dia 7 de setembro, o dia 11 de setembro. Eu sentia lá em Caueiras que o povo estava feliz com aquele encontro de bandas e fanfarras, mas estava triste porque não estava tendo as crianças desfilando o desfile. Então, é muito triste realmente que não haja uma programação efetiva. Eu não sei aqui explicar com mais certeza, caros vereadores, se o dinheiro do PDDE, que é o dinheiro direto na escola, poderia também ser utilizado para o desfile. Os gestores das escolas, junto com o gestor municipal, deviam reaproveitar o desfile do ano passado, fazer um tema até de reciclagem, e deveria ter saído o desfile de aliança. Mas, infelizmente, não houve o sucesso do desfile. Fica para o próximo ano. Espero em Deus que o próximo ano realmente aconteça o desfile, que o povo de Aliança não merece sofrer tanto. Eu vou escutar a Vossa Excelência, que eu estou vendo aí, e depois eu concluo meu discurso. Eu agradeço, vereador presidente, a parte que Vossa Excelência me concede, apenas para parabenizar o Educandário Santa Helena pela brilhante apresentação na última sexta-feira, em frente à Igreja Católica, onde tive a oportunidade de participar. E eu vi que trabalho belíssimo feito pelo aquele educandário. E que ali já estava o desfile pronto. Aquele desfile, o que se apresentou ali, já estava pronto para ir às ruas. E a gente sente a alegria das mães, das crianças, dos professores, dos diretores, todo mundo lindo, belíssimo, parabéns. Parabéns mesmo ao Educandário Santa Helena pela belíssima apresentação que foi apresentada na última sexta-feira em frente à Igreja Católica de Aliança. Muito obrigado, senhor vereador. Era apenas isso que eu gostaria de parabenizar e de lembrar aos aliancenses por essa coisa linda que se fez na última sexta-feira aqui em Aliança. Muito bem lembrado, vereadora Zinha Oliveira, que Vossa Excelência até participou também, né, ficou presente lá. Quero também lembrar aos vereadores e à população aliancense que próximo dia 10, agora de setembro, que é depois de amanhã, quinta-feira, será, dia 10 ou é dia
Dia 11 será a missa do novo padre da nossa cidade, José Ronaldo Gomes de Brito. E dia 10 será a ordenação para padre. Então, convidar, né, os aliancenses, os vereadores também, que está aqui o convite que ele enviou para a Câmara, que não é todo dia que a aliança vai formar um padre, né? Então, todos os aliancenses e todos os vereadores estão convidados para participar da ordenação do nosso amigo Rony. Boa tarde a todos. Repasse o trabalho para o presidente da casa, o vereador Cis Freitas. Continua aberto o grande expediente, tendo senhores vereadores 15 minutos para se pronunciar. Não havendo mais quem queira se pronunciar, declaro encerrado o grande expediente e solicito do primeiro secretário que proceda com a chamada dos senhores vereadores. Lista de presença dos senhores vereadores para verificação de quórum da 25ª reunião ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança, Estado de Pernambuco, realizada às 14h30 do dia 8 de setembro de 2015. Antônio Marinho. Presente. Elias da Silva. Presente. Erivaldo Silva. Presente. Gildo Augusto. Presente. José Salles. Presente. José Francisco Zé Novo. Falta justificada. Solange Galdino. Falta justificada. Sinara Lira. Falta justificada. Valmir José presente. Cício Freitas. Presente. Zinho Oliveira. Presente. Realizada a lista de presença dos vereadores. Presidente. Havendo número regimental para deliberar, declaro aberta a ordem do dia. Ordem do dia para a 25ª reunião ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança Estado de Pernambuco, realizada às 14h30 do dia 8 de setembro de 2015. Primeira discussão e votação do projeto de resolução número 001/2015, de autoria do vereador Xisto Freitas, Zinho Oliveira, sobre escritos pelos vereadores Erivaldo Silva, Gildo Augusto, José Francisco, que é Zé Novo, José Salles, Solange Galdino e Sinara Lira, que institui o programa Câmara Itinerante no âmbito do Poder Legislativo do município da Aliança. Em discussão. Com a palavra a vereadora Zinho Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, povo da Aliança que estão nos ouvindo, a importância da aprovação desta matéria se dá pelo seguinte: nós vamos até a população, nós vamos conversar com o povo, nós vamos exatamente ouvir as necessidades, as prioridades, os anseios da população, e nós vamos poder discutir abertamente nas comunidades. Por esse motivo, nós resolvemos criar este programa, o presidente desta casa, juntamente comigo, e subscrita pelos vereadores, para que a gente possamos ter a oportunidade de realmente ouvir, e a população terá vez e voz. A população, neste momento, terá a oportunidade de discutir com seus legítimos representantes o que é de melhor, o que é interessante, o que é prioridade no nosso município. Isto é importante, até como o vereador Erivaldo Silva deu essa ideia ao chefe do Poder Executivo e para as comunidades, ouvir a população, e não foi feito. Porém, esta casa terá, a partir da aprovação deste projeto, a oportunidade de ficar ainda mais próximo da população, porque nós já somos o político mais próximo do povo. Mas a partir daí, o povo terá a oportunidade de estar bem próximo do Poder Legislativo. Eu gostaria de
enfatizar o seguinte e pedir que se faça essa aprovação unanimidade, que eu tenho certeza que é para o bem de nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Ivaldo Silva. Senhor presidente, demais componentes da mesa, senhora vereadora, senhores vereadores, é salutar esse projeto de resolução número 1, 2015, o qual eu subscrevi, e com certeza o meu voto é favorável quanto ao projeto, sem dúvida alguma. Seria muito bom se o Poder Executivo já estivesse fazendo isso também. Agora, somente duas observações que me chamaram a atenção, senhor presidente. Foi aqui no artigo 3º, diz os trabalhos da Câmara itinerante serão organizados e dirigidos pelo presidente do Poder Legislativo. Ok. E na sua eventual ausência, pelo vereador por ele indicado. Como sempre é de praxe, na ausência do presidente, o primeiro secretário é que assume os trabalhos. Então, no meu ver, eu acho que o primeiro secretário, na ausência do presidente, deveria assumir o trabalho. E a outra observação é que se trata de uma sessão informal, nesse caso. Então, não há deliberação. A minha pergunta é o seguinte: por se tratar de uma sessão informal, não seria de bom alvitre, não seria recomendado que nós tivéssemos aqui dentro do projeto a quantidade de reuniões que nós podíamos fazer informalmente? São questões pontuais, que eu acho que deveria ser discutido, até entrar no consenso, se for o caso, mas que de antemão tem a aprovação do vereador Ivaldo Silva. Continua em discussão. Com relação à questão do onde tem aí que o presidente indica o outro vereador, caso ele venha a sua ausência, poderemos substituir para o primeiro secretário, sem problema algum. Que é até a coisa que é o regimento interno que fala, né, também. O outro assunto que o Vossa Excelência falou é que seria quantas sessões já definir. Eu acho que quantas sessões, eu acho que não. Isso vai a caso da questão de como, se teremos condições de ir para os distritos. Isso é uma coisa que não vai influenciar muito, não, na minha opinião. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, passo para a votação. Os favoráveis à aprovação mantenham sentados, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passo os trabalhos para o vereador Valmir José, porque se trata de um requerimento de minha autoria. Assumindo os trabalhos, única discussão e votação do requerimento de número 09/2015, de autoria do vereador Cício Freitas, subscritos pelos demais vereadores, que seja consignado na ata da reunião ordinária deste Poder Legislativo Municipal, voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Gilmar Feliciano da Silva, funcionário público da Prefeitura Municipal da Aliança. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, mas mesmo coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e aos contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Única discussão e votação do requerimento de 010/2015, de autoria do vereador Cício Freitas, subscritos pelos demais vereadores, que seja consignado na ata da reunião ordinária deste Poder Legislativo Municipal, voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Luzia Pereira Colasso, genitora da funcionária desta casa, Magali Colasso. Em discussão. Não havendo discussão, apenas coloco em votação. Os favoráveis mantenham sentado e aos contrários se manifeste. Aprovado por unanimidade. Repasso o trabalho para o presidente da casa, vereador Cício Freitas.
Encerrada a ordem do dia, declaro abertas as comunicações parlamentares, tendo os senhores vereadores 10 minutos para se pronunciar. Com a palavra, a vereadora Zinha Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, volto à tribuna nas comunicações parlamentares apenas para falar mais um pouquinho a respeito do requerimento que foi rejeitado por esta casa. O vereador José Francisco de Sales, ele falou muito bem em relação à questão da saúde, da falta de ambulância, da falta de médicos, da falta de medicamentos, e nós, na condição de representante do Poder Legislativo, seria importante e será importante que na audiência pública, que será realizada no dia 21 de setembro, se não for, me engano, a data é essa, eu gostaria de fazer um pedido aos senhores vereadores que peça para o gestor incluir na pauta todas essas notas, recibos, para que possamos ter o direito de vê-las. Porque eu escutei aqui na tribuna desta casa, na última reunião, que o prefeito vai levar tudo isso e muito mais. Então eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que fizesse o pedido ao prefeito, que realmente levasse as nossas reivindicações, porque como não foi aprovado nesta casa o requerimento, não vamos ter direito dessas informações chegar aqui em nossas mãos. Como também, quando os aposentados ficaram tristes, e encontrei vários, eu estou falando dentro do que Vossa Excelência falou, vereador Totonho, alguns até me questionaram, vereadora, por quê? Por que os vereadores não votaram? Eu disse, sinceramente, eu não sei. Essa pergunta vocês façam para eles, porque eu sei que votei. Mas, dentro do que Vossa Excelência falou, os questionamentos das informações se davam exatamente em função da questão dos aposentados, porque eram eles os mais prejudicados naquele momento. Porque o requerimento pedia o valor bruto de folha de pagamento dos servidores sobre os quais incidiam a contribuição para a Aliança Prévia. Segundo, valores efetivamente descontados dos servidores. Terceiro, valores efetivamente repassados ao Aliança Prévia como contribuição dos servidores. Quarto, valores efetivamente pago a título de contribuição patronal do Poder Legislativo, do Poder Executivo, valor atual do saldo devedor do Poder Executivo em relação ao Aliança Prévia. Eram cinco itens que favoreciam exatamente a Aliança Prévia. E a Aliança Prévia é interessante para os inativos. Foi por isso que veio o descontentamento dos aposentados. Agora, nada que se justifique essa questão dos Facebooks, de redes sociais, da forma que foi conduzido o processo. Mas o descontentamento da classe se deu exatamente porque essas informações seriam interessantes, não apenas para a casa, mas principalmente para os senhores inativos hoje do nosso município. E quando se falava da folha nominal de pagamento dos servidores efetivos contratados, comissionados dos anos 2013, 2014, 2015, era exatamente para que a gente pudesse debruçar nessas questões dessas pessoas que são fantasma no nosso município, como eu venho aqui debatendo desde o ano de 2013. E nessa folha nominal, ela vem detalhado, não há como fugir. E também, vereador José Francisco, na questão da contratação das ambulâncias, os recibos de pagamentos, dos fornecimentos de medicamentos, são essas questões. Então, eu gostaria, seria interessante que o líder do governo, ele pegasse uma cópia do requerimento destas reivindicações e levasse ao Poder Executivo
e que ele pudesse nos mostrar tudo isso e mais alguma coisa no dia da audiência pública. E, com a graça de Deus, eu tenho fé em Deus em fazer presente. E gostaria que todos os vereadores, todos se fizessem presentes, porque é interessante. Eu tenho interesse na audiência pública de ouvir o senhor prefeito e os senhores secretários e demais. E também será interessante que nós podemos formular perguntas e ter as respostas. Mas a resposta mais precisa são essas que foi feita no requerimento de número 007/2015. Muito obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Continua aberta ainda as comunicações parlamentares, tendo os senhores vereadores 10 minutos para se pronunciarem. Se tratando aqui da audiência pública, eu pedi ao Legislativo para trazer o ofício que foi enviado. E, olha, vereadorazinha, é preocupante essa audiência pública, porque se trata realmente, a expectativa, como Vossa Excelência falou, é que o prefeito irá levar várias respostas, junto ao prefeito com sua equipe, várias respostas que vá satisfazer a questão dos aposentados, dos funcionários, enfim. Mas aqui está dizendo bem claro que a audiência é para se tratar de instrumento de planejamento da LDO, do PPA e da LOA. Aqui no ofício está bem claro, certo? Isso é feito, a Secretaria de Saúde também nos enviou também o pedido do prédio da Câmara Municipal para que seja apresentado o primeiro e segundo quadrimestre do Fundo Municipal, né? O que é que eu quero fazer uma comparação? Hoje em dia, tanto o Fundo Municipal tem que prestar conta, como também o governo municipal tem que realizar audiências públicas para que seja discutida a LDO PPA. Não vai ser discutido, a pauta que vai ser lá vai ser em cima disso aqui. Vamos nos fazer presente, com certeza, mas a pauta vai ser em cima disso aqui. Vai ser uma verdadeira confusão na hora, por conta que o ofício está bem claro, que foi enviado aqui para a casa no dia 25 de agosto. E se algum vereador precisar, está aqui para... Tudo bem. Mas vamos participar, mas vamos sabendo que vai ser tratado disso aqui. Continua aberta as comunicações parlamentares. Encerradas as comunicações parlamentares, declaro encerrada a presente reunião, marcando a próxima para o dia 15 de setembro. Não, desculpa, 15 de setembro não, 22 de setembro. 15 de setembro é feriado. Boa tarde a todos.